seguinte, mas ela não lhe fez caso. Amaranta procurou então uma maneira de se atrasar 48 horas, e até pensou que a morte a estava satisfazendo, porque na noite de 4 de fevereiro uma tempestade desarranjou a rede elétrica. Mas no dia seguinte, às 8 da manhã, deu o último ponto no trabalho mais primoroso que mulher alguma terminara jamais, e anunciou sem o menor dramatismo que morreria ao entardecer. Não só preveniu a família, mas também toda a população, porque Amaranta metera na cabeça que se podia reparar toda uma vida de mesquinharia com o último favor ao mundo, e pensou que nenhum era melhor do que levar cartas aos mortos. A notícia de que Amaranta Buendia zarpava ao crepúsculo levando o correio da morte foi divulgada em Macondo antes do meio-dia, e às 3 da tarde já havia na sala um caixote cheio de cartas. Os que não quiseram escrever deram a Amaranta recados verbais que ela anotou numa caderneta com o nome e a data de morte do destinatário. Não se preocupe, tranquilizava os remetentes. A primeira coisa que farei ao chegar será perguntar por ele, e então darei o seu recado. Parecia uma farsa. Amaranta não revelava nenhuma perturbação, nem o mais leve sinal de dor, e até parecia um pouco rejuvenescida pelo dever cumprido. Estava tão erecta e esbelta como sempre. Não fossem as maçãs do rosto endurecidas e a falta de alguns dentes, pareceria muito menos velha do que era na realidade. Ela mesma ordenou que se pusessem as cartas numa caixa lacrada e indicou a maneira como deveria ser colocada no túmulo para preservá-la melhor da umidade. De manhã tinha chamado um carpinteiro que lhe tomou as medidas para o ataúde de pé na sala como se fossem para um vestido. Despertou-lhe um tal dinamismo nas últimas horas que Fernanda pensou que estivesse zombando de todos. Úrsula, com a experiência de que os Buendia morriam sem doença, não pôs em dúvida que Amaranta tivesse tido o presságio da morte, mas em todo caso atormentou-a o temor de que na função das cartas e na ansiedade de que chegassem logo, os ofuscados remetentes não a fossem enterrar viva. De modo que se empenhou em esvaziar a casa, brigando aos gritos com os intrusos, e às 4 da tarde tinha conseguido. A essa hora, Amaranta acabava de repartir as suas coisas entre os pobres, e só tinha deixado sobre o severo ataúde de tábuas sem lixar a muda de roupa e o chinelo simples de pelúcia que haveria de calçar na morte. Não passou por alto essa precaução ao recordar que quando o coronel Aureliano Buendia morreu, tinham tido que comprar um par de sapatos novos porque só lhe restavam as pantufas que usava na oficina. Pouco antes das 5, Aureliano II veio buscar Meme para o concerto e se surpreendeu de que a casa estivesse preparada para o funeral. Se alguém parecia vivo a essa hora, era a serena Amaranta, a quem o tempo chegara até para tirar os calos. Aureliano II e Meme se despediram dela com adeuses de brincadeira e lhe prometeram que no sábado seguinte dariam uma festa da ressurreição. Atraído pelas vozes públicas de que Amaranta Buendia estava recebendo cartas para os mortos, o padre Antônio Isabel chegou às 5 com o viático e teve que esperar mais de 15 minutos para que a moribunda saísse do banho. Quando a viu aparecer com uma camisola de morim e o cabelo solto nas costas, o decrépito pároco pensou que fosse uma brincadeira e despachou o coroinha. Pensou, entretanto, em aproveitar a ocasião para confessar Amaranta depois de quase 20 anos de reticência. Amaranta respondeu simplesmente que não precisava de assistência espiritual de nenhuma espécie, porque tinha a consciência limpa. Fernanda se escandalizou. Sem se importar que a ouvissem, perguntou em voz alta que pecado terrível teria cometido Amaranta para preferir uma morte sacrílega à vergonha de uma confissão. Então Amaranta se deitou e obrigou Úrsula a dar testemunho público da sua virgindade. Que ninguém tenha ilusões, gritou para que o ouvisse Fernanda. Amaranta Buendia se vai deste mundo como veio. Não voltou a se levantar. Recostada em almofadões como se na verdade estivesse doente, teceu as suas longas tranças e enrolou-as sobre as orelhas, exatamente como a morte lhe dissera que deveria estar no ataúde. Em seguida pediu a Úrsula um espelho e, pela primeira vez em mais de 40 anos, viu o seu rosto devastado pela idade e pelo martírio, e se surpreendeu do quanto se parecia à imagem mental que tinha de si mesma. Úrsula compreendeu pelo silêncio da alcova que tinha começado a escurecer. Despeça-se de Fernanda, suplicou a ela. Um minuto de reconciliação tem mais mérito do que toda uma vida de amizade. Já não vale a pena, respondeu Amaranta. Meme não pôde deixar de pensar nela quando acenderam as luzes do improvisado cenário e começou a segunda parte do programa.
Na metade da peça, alguém lhe deu a notícia no ouvido e o ato foi suspenso. Quando chegou em casa, Aureliano II teve que abrir caminho aos empurrões por entre a multidão para ver o cadáver da velha donzela, feia e de má cor, com a venda negra na mão e envolta na mortalha primorosa. Estava exposto na sala junto ao caixote do correio. Úrsula não voltou a se levantar depois das 9 noites de Amaranta. Santa Sofia de la Piedad tomou conta dela. Levava-lhe a comida no quarto e a água da bilha para que se lavasse e a mantinha a par de quanto se passava em Macondo. Aureliano II a visitava com frequência e lhe levava roupas que ela punha perto da cama, junto com as coisas mais indispensáveis para o viver diário, de modo que em pouco tempo tinha construído para si um mundo ao alcance da mão. Conseguiu despertar um grande afeto na pequena Amaranta Úrsula, que era idêntica a ela, e a quem ensinou a ler. A sua lucidez, a habilidade para se bastar a si mesma, faziam pensar que estava naturalmente vencida pelo peso dos 100 anos. Mas, embora fosse evidente que andava mal da vista, ninguém suspeitou que estivesse completamente cega. Dispunha então de tanto tempo e de tanto silêncio interior para vigiar a vida da casa, que foi ela a primeira a perceber a calada angústia de Meme. «Vem cá», disse a ela. «Agora que estamos sozinhas, confessa a esta pobre velha o que há contigo». Meme fugiu da conversa com um riso entrecortado. Úrsula não insistiu, mas acabou de confirmar as suas suspeitas porque Meme não voltou a visitá-la. Sabia que se arrumava mais cedo do que de costume, que não tinha um instante de sossego enquanto esperava a hora de sair à rua, que passava noites inteiras rolando na cama no quarto contíguo e que a atormentava o voejar de uma borboleta. Em certa ocasião, ouviu-a dizer que ia se encontrar com Aureliano II, e Úrsula se surpreendeu de que Fernanda fosse tão curta de imaginação que não suspeitasse de nada quando o marido chegou em casa perguntando pela filha. Era evidente demais que Meme andava com assuntos sigilosos, com compromissos urgentes, com ansiedades reprimidas, desde muito antes da noite em que Fernanda alvoroçou a casa porque a tinha encontrado aos beijos com um homem no cinema. A própria Meme andava na época tão ensimesmada que acusou Úrsula de havê-la denunciado. A realidade era se denunciar a si mesma. Há muito tempo que deixava à sua passagem um caudal de pistas que teriam despertado o mais adormecido. E se Fernanda demorara tanto para descobri-las, foi porque também ela estava obscurecida pelas suas relações secretas com os médicos invisíveis. Mesmo assim, acabou por perceber os profundos silêncios, os sobressaltos intempestivos, as alternativas de humor e as contradições da filha. Empenhou-se numa vigilância dissimulada, mas implacável. Deixou-a estar com as suas amigas de sempre, ajudou-a a se vestir para as festas de sábado e jamais lhe fez uma pergunta impertinente que pudesse alertá-la. Tinha já muitas provas de que Meme fazia coisas diferentes das que anunciava, e, no entanto, não deixou vislumbrar as suas suspeitas na espera da ocasião decisiva. Certa noite, Meme avisou que ia ao cinema com o pai. Pouco depois, Fernanda ouviu os foguetes da farra e o inconfundível acordeão de Aureliano II no rumo da casa de Petra Cotes. Então se vestiu, entrou no cinema e, na penumbra das cadeiras, reconheceu a filha. A perturbadora emoção do acerto lhe impediu de ver o homem que a estava beijando, mas chegou a perceber a sua voz trêmula no meio dos assovios e das gargalhadas ensurdecedoras do público. «Sinto muito, amor», ouviu-o dizer, e tirou Meme da sala sem lhe dizer uma palavra e submeteu-a à vergonha de levá-la pela barulhenta Rua dos Turcos e trancou-a à chave no quarto. No dia seguinte, às 6 da tarde, Fernanda reconheceu a voz do homem que foi visitá-la. Era jovem, citrino, com os olhos escuros e melancólicos, que não a teriam surpreendido tanto se tivesse conhecido os ciganos, e um ar de sonho que a qualquer mulher de coração menos rígido teria bastado para entender os motivos da filha. Vestia um linho muito usado, sapatos brancos zinco defendidos desesperadamente por solas superpostas, e trazia na mão um chapéu de palhinha comprado no sábado anterior. Em toda a sua vida, nunca estivera nem estaria mais assustado do que naquele momento, mas tinha uma dignidade e um domínio que o punham a salvo da humilhação e uma excelência legítima que só fracassava nas mãos calosas e nas unhas lascadas pelo trabalho rude. A Fernanda, entretanto, bastou vê-lo uma vez para intuir a sua condição de trabalhador braçal. Percebeu que usava a sua única roupa de domingo e que debaixo da camisa tinha a pele carcomida pela sarna da companhia bananeira. Não permitiu que falasse. Não permitiu sequer que ele passasse da porta, que um momento depois teve de fechar, porque a casa estava cheia de borboletas amarelas. «Vá embora», disse a ele. «Não tem nada que fazer no meio de gente decente».
Chamava-se Maurício Babilônia. Tinha nascido e crescido em Macondo e era aprendiz de mecânico nas oficinas da companhia bananeira. Mamie o conhecera por acaso, numa tarde em que fora com Patricia Brown buscar o automóvel para dar um passeio pelas plantações. Como o chofer estava doente, encarregaram-no de levá-las e Mamie pôde por fim satisfazer a sua vontade de se sentar junto ao volante para observar de perto o sistema de manejo. Ao contrário do chofer titular, Maurício Babilônia lhe fez uma demonstração prática. Isso foi na época em que Mamie começou a frequentar a casa do Sr. Brown e ainda se considerava indigno de damas dirigir um automóvel. De modo que se conformou com a informação teórica e não voltou a ver Maurício Babilônia por vários meses. Mais tarde haveria de recordar que durante o passeio chamou-lhe a atenção a sua beleza varonil, salvo a brutalidade das mãos, mas depois tinha comentado com Patricia Brown o mal-estar que lhe produzira a sua segurança um pouco altiva. No primeiro sábado em que foi ao cinema com seu pai, voltou a ver Maurício Babilônia com o seu costume de linho, sentado a pouca distância deles, e percebeu que ele se desinteressava do filme para se virar para olhá-la, não tanto para vê-la, como para que ela notasse que ele a estava olhando. Mamie se aborreceu com a vulgaridade daquele sistema. Finalmente, Maurício Babilônia se aproximou para cumprimentar Aureliano II, e só então Mamie soube que se conheciam, porque ele tinha trabalhado na primitiva instalação elétrica de Aureliano Triste e tratava seu pai com uma atitude de subalterno. Essa comprovação aliviou-a do desprazer que lhe causava a sua altivez. Não se tinham visto a sós, nem se tinham dito uma palavra diferente do cumprimento, na noite em que sonhou que ele a salvava de um naufrágio, e ela não experimentava nenhum sentimento de gratidão e sim de raiva. Era como lhe ter dado uma oportunidade que ele desejava, sendo que Mamie queria o contrário, não só com Maurício Babilônia, como também com qualquer outro homem que se interessasse por ela. Por isso ficou tão indignada que, depois do sonho, em vez de detestá-lo, teria experimentado uma urgência irresistível de vê-lo. A ansiedade se fez mais intensa no correr da semana, e no sábado já era tão premente que teve que fazer um esforço enorme para que Maurício Babilônia não notasse ao cumprimentá-la no cinema que o coração lhe saía pela boca. Ofuscada por uma confusa sensação de prazer e raiva, estendeu-lhe a mão pela primeira vez e só então Maurício Babilônia se permitiu apertá-la. Mamie chegou numa fração de segundo a se arrepender do impulso, mas o arrependimento se transformou imediatamente numa satisfação cruel, ao comprovar que também a mão dele estava suada e gelada. Nessa noite compreendeu que não teria um instante de sossego enquanto não demonstrasse a Maurício Babilônia quão vã era sua aspiração, e passou a semana voejando em torno dessa ansiedade. Recorreu a toda espécie de artimanhas inúteis para que Patricia Brown a levasse para buscar o automóvel. Por último, valeu-se do cabelo de fogo norte-americano, que por essa época estava passando as férias em Macondo, e com o pretexto de conhecer os novos modelos de automóveis, fez-se levar às oficinas. Desde o momento em que o viu, Mamie deixou de se enganar a si mesma e compreendeu que o que acontecia na realidade era que não podia mais suportar o desejo de estar a sós com Maurício Babilônia, e se indignou com a certeza de que este compreendera isso ao vê-la chegar. Vim ver os novos modelos, disse Mamie. É um bom pretexto, ele disse. Mamie percebeu que estava se queimando na luz da sua altivez, e procurou desesperadamente uma maneira de humilhá-lo. Mas ele não lhe deu tempo. Não se assuste, disse em voz baixa. Não é a primeira vez que uma mulher fica louca por um homem. Sentiu-se tão desamparada que abandonou a oficina sem ver os novos modelos e passou a noite de extremo a extremo rolando na cama e chorando de indignação. O cabelo de fogo norte-americano, que realmente começava a lhe interessar, pareceu-lhe um bebê de fraldas. Foi então que entendeu as borboletas amarelas que precediam as aparições de Maurício Babilônia. Vira-as antes, sobretudo na oficina mecânica, e pensara que estavam fascinadas pelo cheiro da pintura. Alguma vez tê-las-ia sentido voejar sobre a sua cabeça na penumbra do cinema. Mas quando Maurício Babilônia começou a persegui-la como um espectro que só ela identificava na multidão, compreendeu que as borboletas amarelas tinham alguma coisa que ver com ele. Maurício Babilônia estava sempre no público dos concertos, no cinema, na missa, e ela não necessitava vê-lo para descobri-lo, porque o indicavam as borboletas. Uma vez, Aureliano II se impacientou tanto com o sufocante movimento de asas, que ela sentiu o impulso de confiar-lhe o seu segredo, como lhe havia prometido, mas o instinto lhe indicou que dessa vez ele não ia rir como de costume. Que diria tua mãe se soubesse? Certa manhã, enquanto podavam as rosas, Fernanda lançou um grito de espanto,
e quis tirar Meme do lugar em que estava e que era o mesmo lugar do jardim de onde Remédio, Zabela, subira aos céus. Tivera por um instante a impressão de que o milagre ia se repetir na sua filha, porque tinha-se perturbado com um repentino movimento de asas. Eram as borboletas. Meme as viu como se tivessem nascido de repente na luz, e seu coração deu um baque. Nesse momento entrava Maurício Babilônia com um pacote que, segundo disse, era um presente de Patrícia Brown. Meme engoliu o rubor, assimilou a perturbação e até conseguiu um sorriso natural para pedir-lhe o favor de colocá-lo no parapeito, porque tinha os dedos sujos de terra. A única coisa que Fernanda notou no homem que poucos meses depois haveria de expulsar de casa, sem se lembrar de que o tivesse visto alguma vez, foi a textura biliosa da pele. É um homem muito esquisito, disse Fernanda. Está escrito na testa que vai morrer. Meme pensou que sua mãe tinha ficado impressionada com as borboletas. Quando acabaram de podar o roseiral, lavou as mãos e levou o pacote para o quarto para abri-lo. Era uma espécie de brinquedo chinês composto de 5 caixas concêntricas e, na última, um cartão laboriosamente desenhado por alguém que mal sabia escrever. A gente se vê sábado no cinema. Meme sentiu o terror tardio de que a caixa tivesse estado tanto tempo no parapeito ao alcance da curiosidade de Fernanda. E embora a lisonjeasse a audácia e o engenho de Maurício Babilônia, comoveu-a a sua ingenuidade de esperar que ela não faltasse ao encontro. Meme já sabia que Aureliano II tinha um compromisso no sábado à noite. Entretanto, o fogo da ansiedade abrasou-a de tal modo no correr da semana que no sábado convenceu o pai a deixá-la sozinha no cinema e voltar para buscá-la no final da sessão. Uma borboleta noturna voejou sobre a sua cabeça enquanto as luzes estiveram acesas. E então aconteceu. Quando as luzes se apagaram, Maurício Babilônia se sentou do seu lado. Meme se sentiu debater num pântano de desespero, do qual só poderia ser resgatada, como acontecera no sonho, por aquele homem cheirando a óleo de motor que mal distinguia na penumbra. Se você não tivesse vindo, ele disse, não teria me visto nunca mais. Meme sentiu o peso da sua mão no joelho e soube que ambos chegavam naquele instante ao outro lado do desamparo. O que me choca em você, sorriu, é que sempre diz exatamente o que não devia. Ficou louca por ele. Perdeu o sono e o apetite e se afundou tão profundamente na solidão que até o pai se transformou num estorvo para ela. Elaborou um intrincado nó de compromissos falsos para desorientar Fernanda, perdeu de vista as amigas, pulou por cima dos convencionalismos para encontrar-se com Maurício Babilônia a qualquer hora e em qualquer parte. No princípio, incomodava a sua rudeza. Na primeira vez em que se viram a sós nos prados desertos atrás da oficina mecânica, ele a arrastou sem misericórdia a um estado animal que a deixou extenuada. Demorou algum tempo para se dar conta de que também aquela era uma forma da ternura, e foi então que perdeu o sossego e não vivia senão para ele, transtornada pela ansiedade de se fundir no seu entorpecedor bafo de óleo esfregado com água sanitária. Pouco antes da morte de Amaranta, tropeçou de repente com um espaço de lucidez dentro da loucura e tremeu diante da incerteza do futuro. Então ouviu falar de uma mulher que fazia prognósticos pelas cartas e foi visitá-la em segredo. Era Pilar Ternera. Desde que esta a viu entrar, soube dos recônditos motivos de Meme. Senta, disse a ela. Eu não preciso do baralho para averiguar o futuro de um bom dia. Meme ignorava e ignorou sempre que aquela pitonisa centenária era sua bisavó. Tampouco teria acreditado depois do agressivo realismo com que ela lhe revelou que a ansiedade do namoro não encontrava repouso a não ser na cama. Era o mesmo ponto de vista de Maurício Babilônia, mas Meme se recusava a lhe dar crédito, pois no fundo supunha que ele estava inspirado em algum mau critério de operário braçal. Ela pensava então que uma forma de amor derrotava a outra, porque fazia parte da índole dos homens repudiar a fome uma vez satisfeito o apetite. Pilar Ternera não só dissipou o erro, como também lhe ofereceu a velha cama de lona onde ela concebera Arcádio, o avô de Meme, e onde concebera depois a Aureliano José. Ensinou-lhe, além disso, como prevenir a concepção indesejável mediante a vaporização de cataplasmas de mostarda, e deu receitas de beberagens que, em casos de contratempo, faziam expulsar até os remorsos de consciência. Aquela entrevista infundiu em Meme o mesmo sentimento de valentia que experimentara na tarde da bebedeira. A morte de Amaranta, entretanto, obrigou-a a adiar a decisão. Enquanto duraram as 9 noites, ela não se afastou um só instante de Maurício Babilônia,
que andava confundido com a multidão que invadira a casa. Vieram logo o luto prolongado e o enclausuramento obrigatório, e se separaram por algum tempo. Foram dias de tanta agitação interior, de tanta ansiedade irreprimível e tantos desejos reprimidos, que na primeira tarde em que Meme conseguiu sair, foi diretamente à casa de Pilar Terneira. Entregou-se a Maurício Babilônia sem resistência, sem pudor, sem formalismos, e com uma vocação tão fluida e uma intuição tão sábia que um homem mais desconfiado que o seu poderia confundir com uma requintada experiência. Amaram-se 2 vezes por semana durante mais de 3 meses, protegidos pela cumplicidade inocente de Aureliano II, que acreditava sem malícia as meias liberdades da filha, só para vê-la liberada da rigidez da mãe. Na noite em que Fernanda o surpreendeu no cinema, Aureliano II se sentiu angustiado pelo peso da consciência e visitou Meme no quarto onde a trancara Fernanda, confiando em que ela se desafogaria com as confidências que lhe estava devendo. Mas Meme se negou a tudo. Estava tão segura de si mesma, tão aferrada à sua solidão, que Aureliano II teve a impressão de que já não existia nenhum vínculo entre eles, que a camaradagem e a cumplicidade não eram mais do que uma ilusão do passado. Pensou em falar com Maurício Babilônia, acreditando que a sua autoridade de antigo patrão faloia desistir dos seus propósitos, mas Petra Cotes convenceu-o de que aquilo era assunto de mulher, de modo que ficou flutuando num limbo de indecisão, e mal sustentado pela esperança de que a clausura terminasse com as angústias da filha. Meme não deu nenhuma amostra de aflição. Pelo contrário, do quarto contíguo, Úrsula percebeu o ritmo sossegado do seu sono, a serenidade dos seus afazeres, a ordem das suas refeições e a boa saúde da sua digestão. A única coisa que intrigou Úrsula depois de quase 2 meses de castigo foi que Meme não tomasse banho de manhã, como todos faziam, mas às 7 da noite. Uma vez pensou em preveni-la contra os escorpiões, mas Meme era tão esquiva com ela pela convicção de que a tinha denunciado, que preferiu não perturbá-la com impertinências de tataravó. As borboletas amarelas invadiam a casa desde o entardecer. Todas as noites, ao sair do banheiro, Meme encontrava Fernanda desesperada, matando borboletas com a bomba de inseticida. Isto é uma desgraça, dizia. Toda a vida me disseram que as borboletas noturnas chamam o azar. Certa noite, enquanto Meme estava no banho, Fernanda entrou no seu quarto por acaso e havia tantas borboletas que mal se podia respirar. Apanhou um pano qualquer para espantá-las e seu coração gelou de pavor ao relacionar os banhos noturnos da filha com os cataplasmas de mostarda que rolaram pelo chão. Não esperou por um momento oportuno como fizera da primeira vez. No dia seguinte convidou para almoçar o novo prefeito, que, como ela, tinha descido do páramo, e pediu a ele que ordenasse uma guarda noturna para o quintal, porque tinha a impressão de que estavam roubando as galinhas. Nessa noite, a guarda abateu Maurício Babilônia quando levantava as telhas para entrar no banheiro onde Meme o esperava, nua e tremendo de amor, entre os escorpiões e as borboletas, como havia feito quase todas as noites dos últimos meses. Um projétil incrustado na coluna vertebral reduziu-o à cama pelo resto da vida. Morreu de velho na solidão, sem uma queixa, sem um protesto, sem uma só tentativa de deslealdade, atormentado pelas lembranças e pelas borboletas amarelas que não lhe concederam um instante de paz e publicamente repudiado como ladrão de galinhas. CD 15. Os acontecimentos que haveriam de dar o golpe de morte em Macondo começavam a se vislumbrar quando trouxeram para casa o filho de Meme Buendia. A situação pública estava na época tão incerta que ninguém tinha o espírito disposto para se ocupar de escândalos particulares, de modo que Fernanda contou com um ambiente propício para manter a criança escondida como se não houvesse existido nunca. Teve que recebê-la porque as circunstâncias em que a trouxeram não tornavam possível a recusa. Teve que suportá-la contra a vontade pelo resto da vida, porque na hora da verdade faltou a coragem para cumprir a íntima determinação de afogá-la na caixa d'água do banheiro. Trancou-a na antiga oficina do coronel Aureliano Buendia. A Santa Sofia de la Piedad conseguiu convencer de que o havia encontrado flutuando numa cestinha. Úrsula haveria de morrer sem saber da sua origem. A pequena amaranta Úrsula, que entrou na oficina uma vez quando Fernanda estava alimentando o menino, também acreditou na versão da cestinha flutuante. Aureliano II, definitivamente distanciado da esposa pela forma irracional com que esta conduzira a tragédia de Meme, não soube da existência do neto, a não ser 3 anos depois de que o trouxeram para casa, quando o menino fugiu do cativeiro por um descuido de Fernanda e apareceu na varanda por uma fração de segundo, nu,
com os cabelos emaranhados e com um impressionante sexo de carúnculas de peru, como se não fosse uma criatura humana, e sim a definição enciclopédica de um antropófago. Fernanda não contava com aquele mau passo do seu incorrigível destino. O menino foi como a volta de uma vergonha que ela acreditava ter desterrado para sempre de casa. Mal levaram Maurício Babilônia com a espinha dorsal fraturada, Fernanda já havia concebido até o detalhe mais ínfimo de um plano destinado a eliminar qualquer vestígio do opróbrio. Sem consultar o marido, fez no dia seguinte a sua bagagem, meteu numa maleta as 3 mudas que a filha podia necessitar e foi buscá-la no quarto meia hora antes da chegada do trem. "Vamos, Renata", disse a ela. Não deu nenhuma explicação. Meme, por outro lado, não a esperava nem a queria. Não só ignorava para onde iam, como também tanto fazia se a tivessem levado para o matadouro. Não voltara a falar, nem o faria pelo resto da vida, desde que ouvira o tiro no quintal e o simultâneo uivo de dor de Maurício Babilônia. Quando a mãe lhe ordenou sair do quarto, não se penteou nem lavou o rosto, e subiu no trem como uma sonâmbula, sem perceber sequer as borboletas que continuavam a acompanhá-la. Fernanda nunca soube, nem se deu ao trabalho de averiguar, se o seu silêncio pétreo era uma determinação da vontade ou se tinha ficado muda pelo impacto da tragédia. Meme mal se deu conta da viagem através da antiga região encantada. Não viu as sombrias e intermináveis plantações de banana de ambos os lados da linha. Não viu as casas brancas dos Yankees, nem os seus jardins áridos de poeira e calor, nem as mulheres de bermudas e blusas de listras azuis que jogavam cartas nas varandas. Não viu os carros de boi carregados de cachos nas trilhas empoeiradas. Não viu as donzelas que pulavam como savelhos nos rios transparentes, para deixar nos passageiros do trem a amargura dos seios esplêndidos, nem os barracos aglomerados e miseráveis dos trabalhadores, onde voejavam as borboletas amarelas de Maurício Babilônia, e em cujas portas havia crianças verdes e esquálidas sentadas nos peniquinhos e mulheres grávidas que gritavam impropérios à passagem do trem. Aquela visão fugaz, que para ela era uma festa quando voltava do colégio, passou pelo coração de Meme sem avivá-lo. Não olhou pela janela, nem sequer quando acabou a umidade ardente das plantações, e o trem passou pela planície de Amapolas, onde ainda estava o esqueleto carbonizado do galeão espanhol, e saiu em seguida para o mesmo ar diáfano e para o mesmo mar espumoso e sujo, onde quase um século antes tinham fracassado as ilusões de José Arcádio Buendia. Às 5 da tarde, quando chegaram à estação final do pântano, desceu do trem porque Fernanda o fez. Subiram num carrinho que parecia um morcego enorme puxado por um cavalo asmático e atravessaram a cidade desolada, em cujas ruas intermináveis e cortadas pelo salitre ressoava um exercício de piano igual ao que escutara Fernanda nas cestas da adolescência. Embarcaram num navio fluvial cuja roda de madeira fazia um barulho de conflagração e cujas lâminas de ferro carcomidas pelo óxido reverberavam como a boca de um forno. Meme se trancou no camarote. 2 vezes por dia, Fernanda deixava um prato de comida junto à cama e 2 vezes por dia o levava intacto, não porque Meme estivesse resolvida a morrer de fome, mas porque o simples cheiro dos alimentos a repugnava e o seu estômago devolvia até água. Nem ela mesma sabia na época que a sua fertilidade tinha enganado os vapores de mostarda, assim como Fernanda não o soube até quase 1 ano depois, quando trouxeram o menino. No camarote sufocante, transtornada pela vibração das paredes de ferro e pela exalação insuportável do lodo revolvido pela roda da embarcação, Meme perdeu a conta dos dias. Tinha passado já muito tempo quando viu a última borboleta amarela sendo destroçada nas pás do ventilador e admitiu como uma verdade irremediável que Maurício Babilônia tinha morrido. Entretanto, não se deixou vencer pela resignação. Continuava pensando nele durante a penosa travessia, a lombo de burro, do ermo alucinante onde Aureliano II se perdera quando procurava a mulher mais bela que havia existido sobre a terra, e quando atravessaram a cordilheira pelas trilhas de Índio e entraram na cidade lúgubre em cujos despenhadeiros de pedra ressoavam os bronzes funerários de 32 igrejas. Nessa noite, dormiram na abandonada mansão colonial sobre as tábuas que Fernanda pôs no chão de um aposento invadido pelo mato, e cobertas com trapos de cortinas que arrancaram das janelas e que se desfaziam a cada virada do corpo. Meme soube onde estavam porque, no espanto da insônia, viu passar o cavaleiro vestido de negro que, numa distante véspera de Natal, haviam trazido para casa dentro de um cofre de chumbo. No dia seguinte, depois da missa, Fernanda conduziu-a para um edifício sombrio que Meme reconheceu imediatamente pelas evocações que sua mãe costumava fazer do convento onde a tinham educado para a rainha,
e então compreendeu que chegara ao fim da viagem. Enquanto Fernanda falava com alguém no escritório contíguo, ela ficou num salão achadrezado com grandes olhos de